Bom dia, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da EFAP. Bem-vindos a mais uma formação de matemática. O nosso tema de hoje é a integração das competências socioemocionais, do Aprender Sempre, volume 2. Antes de mais nada, né, eu queria, por favor, o slide, falar sobre o professor Ubiratã D'Ambrosio, né, o doutor professor Ubiratã D'Ambrosio. Queríamos falar, né, sobre ontem o falecimento do professor. Queríamos agradecer, né, as contribuições que ele pôs aqui para nós, né, na área de matemática. Muitos foram orientados por ele, né, nas teses de mestrado e doutorado. Então, nosso muito obrigado ao professor Ubiratã D'Ambrosio, aí, que veio a falecer ontem, né, ontem à tarde que nós tivemos a informação. Então, muito obrigada novamente, né? Então, antes, queria também apresentar, né, a professora Edna Borges. Bom dia, Edna, e boa formação a todos. Bom dia, Tati. Bom dia a todos os professores que estão nos acompanhando. Eu também quero prestar minha solidariedade e meus sentimentos a todos vocês, professores de matemática, né, que o admiravam e que vão continuar admirando e que com certeza vão continuar aí colocando em prática todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado, o aprendizado que tiveram e o exemplo que seguem do professor Ubiratã. Então, com certeza, ele continua vivo em cada um de vocês que continua na batalha, né, trabalhando aí por aquilo que acreditam e naquilo que tanto acreditam e tanto amam. Então, bom dia, que a gente tenha aí um ótimo encontro de trabalho, que a gente possa continuar evoluindo e trabalhando um pouco mais nesse conteúdo da integração e articulação das competências socioemocionais no material do Aprender Sempre. Então, obrigada, Tati, pela parceria de sempre. Vou contar aqui com a Tati todas as vezes que eu acelerar demais. Então, vocês vão perceber que eu estou tentando e estou exercitando ser mais calma e mais devagar, para que a gente possa, de fato, ter maior compreensão sobre esse tema tão importante. Para o nosso encontro de hoje, eu vou pedir para que coloque um slide, então, do objetivo. Qual é o objetivo do nosso encontro hoje? É apresentar vocês, professores, então, de matemática do ensino fundamental, anos finais e ensino médio, esse material que é o volume 2 do Aprender Sempre, que já está na página da EFAP, onde vocês têm acesso a esse material do Aprender Sempre. Então, como a gente já tinha trazido no encontro passado, que foi no dia 1º de abril, nosso encontro para falar sobre o volume 1, ali já está esse material que é o volume 2, e aí a gente vai falar um pouco hoje sobre o diferencial desse material. O que tem nesse material que vai agregando e somando com os materiais anteriores, com o volume 3 do final do ano passado, com o volume 2 do início desse ano, do primeiro bimestre, e agora do segundo, o volume 2. Então, a gente vai estar falando sobre ele num primeiro momento. Então, eu vou pedir para que coloque já o próximo slide, que são os nossos objetivos específicos. Então, num primeiro momento, a gente vai proporcionar e vai buscar que aqui seja esse nosso espaço de trocas e práticas e aprendizagens, para que a gente entenda um pouco o quanto a gente tem conseguido caminhar. Então, assim, entendendo que é processo, os materiais são planejados e organizados para orientar vocês, não é um material engessado, é um material que traz algumas alternativas, que traz caminhos dentro de como é possível fazer essa articulação da competência socioemocional ao longo dessa sequência de atividades do material do Aprender Sempre. Então, são orientações para que a gente possa, de fato, dentro das nossas realidades, e que realidades tão diferentes, a gente sabe, 645 municípios do estado de São Paulo, em locais totalmente diferentes, em espaços, cada um mais diverso que o outro. Então, a gente precisa, e dentro dos nossos modelos que a gente está conseguindo trabalhar, seja um modelo híbrido, seja um modelo à distância, um modelo, às vezes, presencial, dentro do modelo que a gente tem hoje, como a gente consegue fazer essa coautoria desse material. Então, como a gente se empodera desse material, lê, estuda e coloca ele em prática. Então, hoje, gente, é mais um passo para que a gente possa, então, ter uma compreensão cada vez maior sobre esse material, tá bom?
Então, um passo de cada vez, isso que é sempre importante, né? O segundo objetivo específico, então, nosso do encontro de hoje é olhar para esse material um pouco mais de profundidade para esse momento, então, para esse caderno 2, o que ele traz de diferencial. E aí já vou adiantar no próximo slide, a gente, então, já começa com essa agenda. Nesse nosso primeiro momento, a gente retoma e vai ouvir um pouco de vocês, o que vocês conseguiram fazer, o quanto vocês já conseguiram caminhar, se já conseguiram fazer a leitura do material, se já baixaram, se já olharam, se visitaram o material, se começaram uma aplicação de uma aula que já tinha articulação de uma competência socioemocional, ou seja, onde estamos, entendendo que cada um vai estar em um momento diferente. E no segundo momento, a gente fala especificamente do momento de sensibilização, que está no caderno 2. Vocês se lembram que a gente, para fazer a articulação da competência socioemocional, a gente propõe um ciclo de planejamento. Nesse ciclo de planejamento, o primeiro momento era a sensibilização. Então, nesse caderno 2, a gente vai falar especificamente desse momento da sensibilização. Então, agora, já com o nosso objetivo geral do nosso encontro, o objetivo específico de cada um desses dois momentos e a nossa agenda desse primeiro momento, eu queria trazer a nossa habitual acolhida para vocês. A nossa acolhida de hoje, ela traz uma frase de Aristóteles que diz que educar a mente sem educar o coração não é educação. E aí tem uma pergunta que eu queria já trazer para vocês, e já pedir para vocês, como vocês são muito rápidos no chat, vocês são muito bons aí no chat, com certeza sempre participam bastante, trazem muitas contribuições. Queria muito ouvir vocês, quais as relações que a gente pode fazer entre essa frase, né, do filósofo grego Aristóteles e o objetivo desse nosso encontro de hoje. E aí eu vou pedir para a Tati já trazer, então, Tati, o pessoal já deve ter colocado aí os seus habituais bom dia, para a gente poder estar retribuindo esses bom dias. E aí, se já tiver alguma contribuição aí em relação à escolha da nossa frase, eu passo a bola para você, Tati. Obrigada, Edna. Sim, o pessoal está comentando ainda do professor Ubiratã. Estou aqui no chat respondendo os professores, muitos perguntando sobre o material. A informação que a gente tem é que, a partir do dia 15, né, dessa semana, a partir do dia 15, esses materiais já estão aí nas escolas, né? Alguns já estão informando que já receberam, é mais o tempo mesmo de chegar na escola, tá? Deixa eu ver aqui. Muitos perguntando do material do professor, Edna. Acho que daqui a pouquinho a gente pode retornar com as respostas. Obrigada, Tati. Sim, isso que a Tati está trazendo dos materiais sempre é muito importante. Vocês recebem o físico do Aprender Sempre, né, Tati? Me ajuda nessa questão. Sim. E o Aprender Sempre, com as orientações para a articulação das competências socioemocionais, ele fica disponível lá no site da EFAP, né? Isso. Já coloquei no chat como os professores podem localizar tanto o material em PDF do professor e do estudante também, Edna. Tá bom, obrigada, Tati. Então, assim, esse do volume 2, a gente já trouxe até uma carinha aqui, lá do site, onde a gente consegue localizar das orientações para a articulação das competências socioemocionais. Então, enquanto vocês vão fazendo aí a relação da frase do filósofo, né, grego, Aristóteles, que é educar a mente sem educar o coração não é educação, com essa nossa formação e nosso encontro de hoje, eu queria já trazer para vocês o slide seguinte, que ele traz a importância da gente registrar. Lembrar que, ao registrar, a gente vai contando essa história evolutiva que a gente vem vivenciando. Então, se a gente for olhar para quem participou desde a formação do final do ano passado, né, que foi do dia 1º de outubro, eu acho que foi em outubro que a gente fez a do volume 3, né, do Aprender Sempre. Depois, em março, agora, em abril, no dia 1º de abril, a gente fez a do volume 1. E agora a gente está fazendo a do volume 2, né, da articulação. Se a gente for olhar para esse caminho, o que a gente tem de novo? O que a gente foi construindo? Né? O que a gente foi entendendo? Quais foram as peças que a gente foi conseguindo encaixar ao longo desse caminho?
Então, registrar sempre é muito importante, porque ela vai nos ajudando a contar essa história. E eu gosto muito de uma professora que ela diz que, ao registrar, você passa a tomar posse do seu registro. Ou seja, quando você faz a leitura de um autor e continua só na leitura, ainda aquela citação é do autor. Quando você transcreve e com o seu olhar, com o seu ponto de vista, né, o seu registro, aí passa a ser uma autoria sua aquele registro. Então você já se empodera dele, né? Porque ele tem o seu olhar sobre aquele registro. Então é sempre muito importante o ato de registrar. Então o convite aí para a gente poder estar fazendo de novo ampliando o nosso diário de bordo. E lembrando que é um caminho que a gente está fazendo. A gente vai ter mais 2 encontros para falar dos outros cadernos, e aí um passo de cada vez sempre é muito importante. Na sequência, eu queria só trazer, e aí eu já volto lá para a Tati, o próximo slide, que a gente vai entrar, então, na nuvem de palavras que vocês fizeram no encontro passado. A gente propôs uma nuvem de palavras que trouxesse, então, quais são as palavras que norteiam a educação integral, levando em consideração o conceito e as nossas práticas pedagógicas que refletem, de fato, essa política integral, né, de educação, essa política de educação integral. E eu queria trazer que vocês, no centro dessa nuvem de palavras, veio a palavra empatia, e com muita força. E não é a primeira vez que nos nossos encontros, quando a gente fala de competências socioemocionais, ou quando a gente convida vocês a refletirem, a palavra empatia vem. E por isso, eu queria ler para vocês a definição da palavra, da definição da competência socioemocional, empatia. Onde é que a gente encontra a definição? E é sempre muito importante lembrar que as definições das competências socioemocionais estão no nosso caderno do Aprender Sempre. Essa daqui, do Aprender Sempre, volume 1, porque eu tenho aqui as minhas impressões, essa daqui é do volume 1, a gente tem as definições das competências na página 9. E aí eu tenho aqui empatia. Vamos lá? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de forma a compreendê-lo e preocupar-se com suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio. Então, empatia, de fato, é a gente apoiar. Seja esse apoio quando a gente oferece uma fala amiga ou quando a gente oferece um ombro amigo. É estar presente. E tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala da empatia: sem julgamento. Sabe quando a gente oferece aquele ombro ou quando a gente está do lado, mas a gente não precisa dizer: ah, mas se eu fosse você, eu teria feito tal coisa. Ah, mas por que você fez isso e não aquilo? Então, a empatia, a definição da empatia, ela chama a nossa atenção, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. O quanto isso é difícil, né, gente? Porque estar na pele do outro não é algo fácil. A dor que o outro sente, ou a alegria que o outro sente, só ele sabe a partir do ponto de vista que ele está sentindo. Então, quando vocês colocam a empatia no coração ali, no centro, quando a gente fala de política integral, de educação integral, é muito importante e muito relevante, porque dentro da comunidade escolar a gente tem os estudantes, os funcionários, os professores, os coordenadores, toda a equipe gestora, todas as pessoas que ajudam e trabalham. Então, com certeza, olhar para cada um desses é tarefa e é buscar trazer essa educação integral para dentro, né, para o coração, para que ela aconteça de fato. Tem outras palavras ali, outras competências como responsabilidade, respeito, que vocês colocaram ali. Então, como a gente faz um trabalho de educação integral sem articular as competências socioemocionais, se vocês colocam no centro dessa nossa nuvem de palavras? Então, assim, é muito importante que a gente possa estar sempre lembrando das nossas práticas que precisam estar dialogando com aquilo que a gente fala ou acredita. Que a gente possa ser exemplo daquilo que a gente fala também. Tati, você quer trazer algumas contribuições sobre a reflexão, porque agora com a nuvem de palavras eu já ajudei bastante na reflexão da frase do Aristóteles, né?
Sim, Edna, tem sim. Agora os professores começaram a contribuir aqui. Queria agradecer aos professores que estão presentes. Então, referente à frase, a professora Eliana comenta: para educar temos que encantar. O professor, acho que é Heleno, comenta, falando dos materiais. A professor Cláudio comenta: compreender o olhar do outro e todas as suas implicações. A professora Juliana comenta: humanizar o humano, como diz Moran, né? Educar sem propósito não é educar, a Érica comenta. Inspirar os alunos no espírito aprendente, a professora Márcia comenta. Então, muitos comentando mesmo essa questão do carinho com o aluno também aqui no chat. Obrigada, professores. Obrigada, professores. Tem uma fala muito bacana também, que é uma dinâmica que a gente costuma dizer que é assim, o conhecimento ele tem que passar por 3 locais. Um é o seu coração, porque ele tem que tocar, tem que fazer sentido para você. O outro é a compreensão, que é a tomada de consciência que vem aqui para o nosso cérebro, né? E o outro é para as nossas mãos, para as nossas práticas. Então, se ele consegue fazer esse triângulo girar, ou esse círculo, né, ou esse ciclo aqui acontecer, de fato a gente consegue levar sentido para as nossas práticas. E é isso que a gente vem buscando a cada um desses nossos encontros, trazer sentido para vocês no uso desse material que é feito com tanto carinho, gente, que é para ajudá-los e apoiá-los nessa articulação das competências socioemocionais ao longo da sequência de atividade, para que, de fato, a gente faça essa integração e essa educação integral chegue nos nossos estudantes. Então, vamos caminhar, né, Tati? Então, a gente seguindo aí com os slides, eu falei para vocês, mostrei a nuvem de palavras, na sequência a gente fala, então, por que, né? Essa nuvem de palavras ela só vem justificar que esse desenvolvimento intencional e articulado das competências socioemocionais em diferentes componentes curriculares fortalece esse compromisso da Rede Estadual de Educação de São Paulo com a educação integral e plena de todas as nossas crianças, adolescentes e jovens em formação. E na sequência também a gente tem essa questão aqui. O que a gente vai fazer agora, então, nesse nosso movimento 1? É fazer um momento, então, de escutar, de entender o quanto a gente tem conseguido caminhar, né? O quanto a gente tem conseguido colocar em prática, ou se a gente já conseguiu fazer a leitura desses materiais, exercitar em algum momento esses materiais, como é que tem sido esse trabalho nosso, para que a gente possa, então, exercitar a escolha de uma competência socioemocional através de uma metodologia que é o estudo de caso. Então, hoje a gente vai trazer aí um estudo de caso para a gente poder se olhar através dessa metodologia. Então, na sequência, eu queria já trazer as perguntas. Lembrando que, resgatando, a gente teve junto no encontro do volume 3 e do volume 1, como eu já trouxe para vocês. Isso é só para resgatar a nossa trajetória, mas eu já tinha adiantado essa fala, resgatando a nossa história aí. Então, lá no material, quando vocês forem buscar o do volume 2, vocês vão ver lá o do volume 3, do 2020, e o volume 1, de 2021. Agora sim, na sequência dos slides, a gente vai trazer, então, a questão, que é uma questão, então, para a gente poder refletir aí sobre, né, quais as ações que a gente conseguiu colocar em prática com base nessa proposta de planejar e articular o desenvolvimento das competências socioemocionais no material do Aprender Sempre, né, considerando esses volumes anteriores. Então, o volume 3, que veio no final do ano passado, e o volume 1. E aí eu já pedi, vou pedir, isso, obrigada, para colocar a pergunta seguinte: quais são os principais aprendizados, então, que a gente tem a partir desse processo, né? Então, o que a gente conseguiu fazer, ou o que a gente não conseguiu fazer, o que a gente aprendeu com isso, né? Em que momento a gente está, entendendo que cada um está num momento diferente, e o quanto a gente conseguiu caminhar até agora, tá bom? Eu vou pedir para a gente ter 2 minutos olhando para essas questões, para vocês já trazerem as respostas, e aí a gente volta na Tati, que vai trazer as questões de vocês. Vamos lá?
Queria agradecer novamente aos professores, somos 2.000 aqui no chat, né? Um pouquinho. Edna, muitos professores comentando empatia e organização. Então, o professor Luiz Carlos comenta empatia, o professor Everton, acho que é isso, comenta organização. Gostei do que a professora Cláudia comentou, trabalhar as habilidades essenciais com acolhimento, né? A intencionalidade, né, Edna, que você fala bastante. O professor Luciano comenta empatia, muita empatia. A professora Miriam comenta empatia, felicidade e autoestima. A gente sabe que os professores são bem cobrados, né, Edna, nesse momento, mas a ideia aqui é dar esse suporte ao professor, né, para produzir essas aulas com intencionalidade e trabalhar isso com os alunos, né? Não vai ser de primeira, né, Edna? A gente sabe que é difícil, né, professor? Você vai aprender empatia hoje. É complicado, né? Então, é um processo longo que não, tem que persistir, né, Edna? Muito obrigada, professores. É exatamente isso, Tati. É assim, a gente disse que para uma longa caminhada a gente precisa dar o primeiro passo, não é isso, gente? Então, assim, como é que a gente vai se organizar para dar esse primeiro passo? Primeira coisa, fazer a leitura do material que está disponível, né? Entender aquele material, compreender aquele material, analisar aquele material e ver exatamente qual é a proposta daquele material. Então, se a gente se organiza para fazer esse passo a passo, pronto, a gente já está no caminho, né? Então, assim, depois dessa leitura, depois dessa análise, eu vou ali, o que a gente tem no caderno? Só relembrando, né, Tati, para entender que é sempre um processo. A gente tem o Caderno do Aprender Sempre, volume 2, ele tem 4 sequências. Ele tem 4 sequências de atividades, e nessas 4 sequências de atividades, a gente fez a articulação de uma competência socioemocional, ou seja, a escolha de uma competência e a articulação dela em 2 aulas de uma dessas sequências de atividades. E aí, qual é a proposta? A proposta é que o professor continue a articulação dessa competência socioemocional ao longo desta sequência de atividades que a gente fez a articulação em 2 aulas, e nas demais sequências de atividades que o próprio professor possa fazer a escolha da competência socioemocional e realizar esse trabalho intencional com a integração e articulação da competência socioemocional. Não é um exercício fácil, é um exercício que requer, de fato, um olhar atento, leitura, estudo, que a gente possa buscar outros conhecimentos, buscar e aprofundar. Por isso que a gente tem todos esses encontros aqui, a cada início de bimestre, e sempre quando o material vai chegar, a gente está aqui falando sobre ele para contar um pouco o que traz no material e relembrar como é que ele foi desenhado, o que ele permite, como é que a gente pode trabalhar. Então, assim, quando a Tati fala, a gente fala muito da intencionalidade, sim, porque o professor, vocês sempre fizeram esse desenvolvimento socioemocional de forma que era intuitiva. O diferencial agora é que vai para o nosso planejamento. Quando vai para o nosso planejamento, aí tem a intencionalidade. E aí não sou só eu que sei que estou fazendo o desenvolvimento dessa competência. Eu comunico e compartilho com o meu estudante. Então, essa intencionalidade está clara para o estudante, e aí sim a gente consegue fazer aquilo que a educação integral nos diz e que o currículo paulista nos diz. Uma educação para que a gente possa ter estudantes protagonistas, autônomos, né, que eles consigam entender e compreender como é que eles fazem essa trajetória, que o professor seja esse coautor desse processo, né? Então, por isso, esse material vem sempre com esse intuito. Só queria relembrar isso para que a gente pudesse, então, seguir.
E aí, nesse material 2, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre como que a gente faz se vocês fazem a escolha da competência socioemocional em uma das sequências, em 2 aulas, e fazem essa integração, olhando para aquele ciclo da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo, o que vocês levam em consideração ao fazer a escolha dessa competência socioemocional? Porque aí vocês estão dizendo que nas demais a gente vai fazer esse exercício. Ok, quando a gente for fazer esse exercício, o que a gente leva em consideração? Para fazer esse exercício, a gente trouxe um estudo de caso. E aí eu queria colocar aqui para vocês sobre essa metodologia do estudo de caso. O estudo de caso, normalmente, ele é utilizado para situações, problemas que a gente tem. Então, aqui a gente vai pensar assim, a gente precisa ajudar o professor a fazer essa escolha da competência socioemocional. Eu vou pedir para os meninos colocarem para mim o slide, que é esse slide que fala da metodologia. Ótimo. Então, a gente tem como referência, e aí eu quero muito que quem conseguir, que faça a leitura, que busque saber mais ou se interesse por essa metodologia, né, que é uma estratégia formativa, que é o estudo de caso. Uma referência que a gente tem é essa que a gente está usando aqui nesses nossos materiais, que é a professora Maria da Graça Mizukami. Ela é da UFSCar, da Universidade Federal aqui de São Carlos. Então, ela diz assim, no material, que o estudo de caso é uma estratégia, então, formativa que tem como principal objetivo proporcionar essas reflexões que oportunizem a resolução de problemas a partir de uma exposição de situação que pode ser real ou que pode ser fictícia. E ao estudar esses casos, a gente então tem a oportunidade de estabelecer maior vínculo entre a teoria e a prática e construir pontes, né, para que a gente possa então fazer essa reflexão que ela seja efetiva e nos leve ao exercício de transposição didática, né, de generalização e aplicabilidade dos conhecimentos gerados. Então, tem mais uma frase da professora Maria da Graça no slide seguinte que eu queria colocar para vocês, que segundo a professora, ao analisarmos os casos, a gente passa a entender a multiplicidade de perspectivas e problemas em situações educacionais específicas e a esboçar soluções para o enfrentamento delas. Então, o que a gente está fazendo quando a gente faz o exercício do estudo de caso? A gente sai da situação e olha para ela a partir de outras perspectivas, a partir de outros ângulos. Porque sabe aquela história de quando a gente está no meio do furacão, ou quando a gente está no meio da questão, do problema, a gente não consegue ver solução? Então é isso, a gente se afasta e olha a partir de outra perspectiva e ajuda naquela situação a encontrar soluções. Quando eu estou fazendo isso, automaticamente eu também estou encontrando soluções para problemas que são meus. Então, eu vou trazer para vocês, nesse slide agora, uma história, um caso, para a gente poder achar juntos a solução. Vamos lá? Uma professora da Escola Estadual Domingos Ferraz, fictícia, tá, gente? Tinha previsto em seu planejamento bimestral, com a turma do 7º ano do ensino fundamental, o desenvolvimento da seguinte habilidade da BNCC: comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Qual é o objetivo de aprendizagem? O objetivo é que os estudantes comparem e adicionem os números inteiros de modo intuitivo antes da apresentação formal desse conjunto de números, de modo que proporcione um processo investigativo e de formulação de hipóteses envolvendo números positivos e negativos. Vamos ver o próximo? Para isso, a professora propôs uma atividade lúdica por meio de um jogo de tabuleiro chamado Termômetro Maluco. O jogo é orientado para que os estudantes se organizem em times e aprendam de maneira intuitiva a reconhecer e a operar com os números positivos e negativos. A professora tinha como desafio realizar essa atividade e proporcionar o desenvolvimento da habilidade
que estava lá prevista da BNCC, considerando a integração das competências cognitivas e socioemocionais. Sendo assim, após realizar a leitura e a análise da atividade, ou seja, ela leu a atividade toda que ela tinha que fazer, ela sabia da habilidade específica que ela tinha que desenvolver, ela tinha um objetivo de aprendizagem, então ela ficou em dúvida de qual competência socioemocional ela poderia mobilizar com os estudantes. Uma vez que, olha só, ela tem um ponto de atenção um perfil da turma dela, que só a gente conhece a nossa turma, né? Uma vez que ela observou que os estudantes dessa turma perdem o interesse pelas atividades no meio do caminho. Dessa maneira, ela garantiria, então assim, como ela queria trazer e garantir a participação dos alunos ao longo da atividade proposta. Então, ela precisava de uma competência também que ajudasse. Ela olhou, ela tem todo esse cenário, e aí ela precisa fazer essa escolha da competência socioemocional. E agora, eu queria que cada um de vocês ajudasse essa professora, trazendo aqui, então a gente vai trazer uma questão que é: qual a competência socioemocional que você indicaria para essa professora, tendo como base essas informações que eu acabei de ler para vocês, e que vocês justifiquem. Tá bom, se vocês vão trazer aqui uma competência que seja a competência do respeito, por que vocês acreditam que vocês acreditam que ela poderia trabalhar? Lembrando das informações que a gente trouxe como base para fazer essa escolha. Vamos lá? Então, a gente tem 2 minutos, e aí vocês já mandam pelo chat, e aí a Tati já traz para a gente na sequência. Voltamos. Obrigada, professores, novamente. Eu estou olhando aqui o chat, tá, gente? Estou respondendo à medida do possível tudo aqui, né? E aqui, Edna, nós temos bastante resiliência, persistência. Então, por exemplo, a professora Raquel Nunes comenta persistência e dedicação, as habilidades, as competências aí, né? A professora Juliana comenta resiliência e dedicação. Eu tinha visto aqui para baixo, deixa eu ver, cadê? A professora Antônio comenta respeito ao direito de aprendizagem de seus alunos, isso é importante, cada um tem o seu tempo, né, Edna, também. Cadê? E, persistência, dedicação, o professor Jonathan comenta. A professora Maria de Fátima comenta da motivação. O que me faz lembrar, Edna, na época, quando eu estava em sala de aula, né, uns 2 anos atrás, quando eu pegava aula de física, então eu pegava o segundo ano para trabalhar a temperatura, né? Então era muito engraçado, porque eles nunca tinham visto um termômetro.
Então, eles não sabiam como é que utilizava, como é que olha isso aqui. Então, ali eu tive que organizar eles para explicar, olha, a gente tem que olhar desse jeito. Então, tinha uma série de uma sequência de informações que eles tinham que fazer. Né? Então, por exemplo, eles tinham que medir a temperatura do colega, de um copo com água, como é que fica. Né? E sempre tendo aquela questão, peraí, eu estou passando de um para outro, então eu tenho que passar um álcool, entendeu? Então, era uma organização que estava sendo feita ali, era muito engraçado. Eles riam, achavam engraçado. O que é isso aqui, né? Antes de mais nada, né? Obrigada, professores. Obrigada, Tati. Obrigada, professores. É muito bacana quando vocês trazem, e a Tati traz esse exemplo dela. O exemplo da Tati me fez lembrar muito da competência socioemocional, imaginação criativa, Tati. A imaginação criativa também é uma competência que pode sim ser usada nesse caso. Se a gente for lembrar, eu quero só colocar aqui, eu vou pedir, se você puder colocar para mim o slide 15, ele traz a questão do objetivo. Olha só, o objetivo é que os estudantes comparem e adicionem os números inteiros de modo intuitivo antes da apresentação formal desse conjunto de números, de modo que proporcione um processo investigativo e de formulação de hipótese envolvendo números positivos e negativos. A gente pode sim estimular um processo de imaginação criativa do uso. Se a gente vai trazer um jogo que se chama, né, termômetro maluco na sequência para que eles possam fazer, a gente pode introduzir sobre o termômetro, né, as diferentes funções de um termômetro aí no caso, e a gente vai usar o termômetro agora para matemática. Como seria esse termômetro maluco, esse nosso jogo na matemática? Então, sim, é uma competência socioemocional, e aí tem uma colinha que tem que ficar na nossa mão, professor, sempre. Quando a gente olha para a competência socioemocional, a gente vai lá na definição dessa competência. E eu quero ler para vocês a definição da imaginação criativa, que é a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não sabia. Percebem que, como tem um alinhamento entre o objetivo da nossa atividade, né, o objetivo que a gente tem ali de aprendizagem, com o objetivo de desenvolvimento dessa competência socioemocional. Ela pode nos apoiar e fortalecer esse processo, com certeza. Eu ouvi aí muito, né, Tati, a persistência, não foi? Me pareceu que persistência tinha bastante aí também, né? Persistência, motivação, organização. E eu ia falar também foco, né? Porque quando você está lá fazendo atividade, eles dispersam, começam a falar um monte de outras coisas. Nossa, e como era trabalho em grupo na época, né? Porque não tinha pandemia, era o caos em sala de aula. Até a coordenadora vinha ver o que estava acontecendo, porque um ia sair, entrava com um copo de água, então eles faziam medições. Enfim, era uma atividade para eles saírem da sala, né? E era era uma loucura, Ed, era uma loucura. Era um termômetro maluco de fato, né? Colocando em prática a atividade. Mas, gente, a persistência e o foco, sim, também, Tati, é a capacidade de focar, isso é, selecionar uma tarefa ou atividade, direcionar toda a nossa atenção apenas à tarefa, atividade selecionada. E vocês lembram que tem uma outra informação que o foco pode ser uma competência, que era o perfil da turma. Lembra-se, Tati, que a professora colocava que a turma ela se perdia no meio do caminho, então ela tinha uma dificuldade de continuar focada. Então, com certeza, o foco também pode ser uma opção. Olha, a gente tem imaginação criativa, o foco, a persistência, quando vocês colocam, a persistência é a capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos ou o que começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. A persistência também pode ser uma opção, mas, nesse caso, a persistência ela diz respeito a algo que eu já comecei. Então, como a gente está iniciando a atividade, eu preciso que eles também se sintam estimulados a participar dessa atividade. Então, por isso é muito importante também que a gente tenha aqui uma competência que ela já fale para a gente desde o início, né? A persistência, lembrando a diferença entre persistência e determinação, nesse caso. A determinação é essa nossa capacidade de ter objetivos, de listar metas
e de ir atrás, de planejar e de iniciar essa trajetória. A persistência, ela é a nossa capacidade de finalizar, é a nossa capacidade de dar aquela acabativa, de chegar aonde a gente se comprometeu a chegar, né? Então, eu queria mostrar para vocês por que eu trouxe essa reflexão com várias competências socioemocionais? Porque não é engessado, meu povo. A gente pode fazer a escolha dessas diferentes competências, desde que a gente venha aqui, olhe a definição dessa competência, olhe para o nosso objetivo de aprendizagem, tenha em mente qual é a habilidade específica que a gente vai trabalhar, o perfil da nossa turma. Quando a gente reúne essas informações, eu consigo fazer a melhor escolha da competência socioemocional a ser trabalhada. Então, não existe a certa ou a errada. Existe, de fato, aquela que vai se justificar quando ela se relaciona com todas essas questões que eu tenho, quando ela se soma, quando, de fato, ela se conecta. Eu consigo fazer essa articulação de forma natural. Então, eu vou colocar para vocês o slide, que é o slide 18, que é o slide que responde qual foi a nossa escolha. Assim como vocês fizeram o exercício, eu fiz também esse exercício. E a escolha aqui foi a determinação, muito próxima com as escolhas que vocês trouxeram. Muito próxima, até porque a determinação ela faz parte, né, dessa macrocompetência que é a autogestão e que vocês trouxeram, que a Tati falou aí do foco, da organização, né, Tati? Então, a gente tem aqui a escolha da determinação. E a determinação, ela diz o seguinte, por que essa escolha a gente fez? Porque é a nossa capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para trabalhar duro e fazer mais do que apenas o mínimo esperado. Então, lembra-se que a turma tinha ali um desafio também dela ficar no meio, dela desistir no meio do caminho. Então, eu consigo, através dessa competência socioemocional, embarcar várias questões ali. O meu objetivo de aprendizagem, o perfil da minha turma, e essa escolha, ela me auxilia também na própria prática pedagógica que eu escolhi para trabalhar, que é o termômetro maluco. Então, no próximo slide, eu mostro para vocês, em detalhes, o porquê dessa a justificativa da escolha da determinação. Que é nessa atividade, o exercício da competência de determinação vai acontecer uma vez que a estratégia pedagógica que a gente vai usar, né, para que os estudantes adicionem, comparem números inteiros de modo intuitivo, ocorrerá por meio desse jogo, do termômetro maluco. E para avançar no jogo, é necessário também determinação, a fim de sair desse ponto de partida rumo ao ponto de chegada. Então, lembre que, na descrição do caso, a professora já tinha um diagnóstico de que os estudantes dessa turma perdem o interesse pelas atividades no meio do caminho. Então, com certeza, essa talvez fosse uma escolha muito boa, mas isso não desmerece ou tira as escolhas que vocês também fizeram, desde que a gente tenha essa justificativa bastante clara. Então, hoje, esse nosso encontro é para que a gente tenha esse olhar atento sobre a importância da escolha da competência socioemocional que a gente vai fazer essa integração. Lembrando que no material a gente já tem a escolha em uma das sequências, mas nas outras é a gente que faz esse exercício e é um convite para você, professor, fazer esse exercício, né? Para que você possa exercitar cada vez mais o que a gente está colocando ali como conceito, para que isso possa ir para a prática. Lembrando que isso que a Tati trouxe na fala, né? Ela fez essa atividade, não era pandemia. Agora a gente tem uma outra realidade. E a gente tem sempre tido muitas perguntas assim: como a gente faz desenvolvimento socioemocional no modelo que a gente está vivenciando, Edna? Ali no material está tudo tão escrito bonitinho, né? Tem um roteiro tão legal ali, com perguntas. É muito difícil a gente fazer do jeito que está ali. Sim, o jeito que está ali é o modelo ideal, que é o nosso planejamento. Aquilo ali são orientações que é um convite para você, professor, ao fazer a leitura e estudo daquele material, você olhe para a sua realidade e pense: como eu consigo colocar isso em prática dentro da minha realidade? Vou precisar de outros materiais? O que eu posso aqui ajustar?
Onde é que eu posso mudar? Como eu posso fazer um planejamento que eu consiga fazer, seguindo essas orientações, que é trazer para eles, né, a explícita, a competência socioemocional que a gente está trabalhando, ajudá-los a praticarem, porque vocês mesmos disseram e a Tati reforçou, não existe aula de empatia. Existe o exercício de ser ou não um pouco mais ou um pouco menos empático. Não existe um desenvolvimento socioemocional linear. Ah, os meus alunos na primeira aula estavam aqui. Na última aula, eles estão, né, nesse movimento aqui. E agora eles são todos 10 nessa competência. Não! Por que não existe um movimento linear? Porque o desenvolvimento socioemocional, ele é perpassado por N outras questões. É o dia que eu estou, o que eu estou vivendo, como eu estou me sentindo, situações que às vezes favorecem meu desenvolvimento e outras nem tanto. O que é importante nesse processo, gente? É a gente ter consciência sobre qual é mesmo essa competência que daquela outra vez me ajudou tanto a atingir meu objetivo. O que eu fiz de diferente naquela vez? É ter consciência desse processo de desenvolvimento. Por isso a intencionalidade é tão importante, tá bem? Aí, dando sequência, então, a gente vai falar no próximo agora, que é o nosso próximo momento, que é o momento, então, com alguns pontos que vocês vão ver que está ali no material, que está ali no caderno 2 do Aprender Sempre, que é exatamente o foco desse momento da sensibilização. Então, é esse momento agora, a gente vai retomar rapidamente o famoso SAFE, que vocês vão ficar até enjoados de ouvir falar, mas entendendo que são 4 práticas pedagógicas fundamentais para que a gente possa garantir essa intencionalidade do desenvolvimento socioemocional. E toda essa minha fala agora, ela vem, de fato, só reforçar a importância da gente colocar em prática o SAFE. E aí, a gente vai fazer um convite para vocês olharem o material, lerem o material com profundidade, para que a gente possa entender com mais clareza o que esse momento da sensibilização, de fato, tem de tão importante. Vamos lá? Tati, antes de eu seguir, tem alguma consideração que você queira trazer aí do pessoal? Tem sim. Eu queria dizer que o material de hoje está sim no repositório, lá no Centro de Mídias. Eu coloquei no chat como que o professor pode localizar, lá no Google, pode colocar repositório CMSP, põe a data de hoje, pode colocar Aprender Sempre, que vai aparecer lá para os professores dos PPTs de hoje. O vídeo acho que entra tarde, eu acho, se eu não me engano. Obrigada, Tati. Gente, então, seguindo aí, tem o próximo slide que ele diz assim, afinal de contas, só para a gente lembrar, por que é importante articular competências socioemocionais, né? Por que é importante articular essas competências às habilidades cognitivas essenciais e aos nossos objetos, então, de aprendizagem na formação de crianças, adolescentes e jovens? Então, na sequência, a gente já responde no próximo slide, né? Porque, de fato, isso já está previsto em documentos normativos como a BNCC, como o Currículo Paulista, mas que são só documentos normativos. O que faz toda a diferença é a nossa prática. Como a gente consegue colocar em prática o que esses documentos, na verdade, trazem ali escrito. Então, como a gente faz, de fato, assumir esse compromisso com a educação integral plena das nossas crianças, adolescentes e jovens. Como a gente faz, de fato, para que sejam protagonistas autônomos? E olha que bacana que tem aqui nesse parágrafo seguinte. Garantir aos estudantes espaço e tempo para o desenvolvimento das suas capacidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais, rumo a essa autonomia enquanto sujeito que se relaciona consigo e com os outros, de modo que eles possam elaborar e concretizar seus projetos de vida como pessoas em constante aprendizagem. Muito bonito isso, né? Se a gente consegue, de fato, proporcionar esse caminho, essa trajetória, eu costumo dizer que se na minha época, eu tivesse tido um professor de projeto de vida, ou um professor de um outro componente curricular, agora vocês, professores de matemática, né, tendo essa possibilidade de poder me dizer, olha, sabe o que são competências socioemocionais? Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, né? Sabia que isso pode te ajudar a traçar seus objetivos, a você se focar, a você se esforçar mais, a você se conhecer.
e ter, de fato, esse processo de autoconhecimento, ajudar com que você seja protagonista da sua história? Puxa vida, como a gente teria sido pessoas melhores, né? Eu falo que bom que hoje os estudantes da Rede São Paulo têm a oportunidade de ter esse material através de vocês, professores. Fico muito feliz por isso. E aí, dando sequência, e que a gente olhe também para os nossos projetos de vida. Não são só os projetos de vida dos nossos estudantes, mas os nossos hoje. Porque sempre é tempo de revisar o nosso projeto de vida, olhar, fazer esse processo de autoconhecimento junto com os nossos estudantes. É um grande convite isso. Dando sequência, então, nesse momento, a gente vai falar aí no próximo slide, né? Por que, então, a gente estava respondendo por que é importante também articular. Assim como Aristóteles, a neurociência também diz que não existe, de fato, né? A neurociência tem demonstrado que os componentes cognitivos e emocional estão ligados, né, por circuitos cerebrais de nossas sinapses. Olha que bacana, a racionalidade ela é atravessada por aspectos afetivos e socioemocionais, e disso a gente sabe, e sabe muito bem. Quando a gente faz boas escolhas, ou escolhas não tão boas assim, mediadas muitas vezes por aspectos afetivos e socioemocionais que a gente conseguiu ou não controlar naquele momento. Então, olha a importância de fato desse exercício da autoconfiança. Eu vi que vocês no exercício passado falaram da resiliência, alguns professores. Sim, a autoconfiança também pode ser uma competência socioemocional naquele caso, naquele estudo de caso que a gente trouxe, porque é essa nossa capacidade de acreditar que a gente pode, né? Que agora não deu certo, mas eu sou capaz de fazer. Então, de acordo com a neurocientista Janaína Brissante, que a gente está trazendo aqui, não existe razão para se opor cognição e emoção. E aí, como que a gente faz essa articulação? Isso, pode passar, não tem problema. Essa referência vai estar aqui no material, que é a da Janaína Brissan, e aí vocês busquem essas referências quando a gente tem esses resultados e evidências na neurociência. A gente vai também, nos próximos encontros, trazer mais informação sobre evidências. O que nos dizem as evidências? Porque, de fato, o quanto que um desenvolvimento socioemocional impacta no desenvolvimento cognitivo do nosso estudante. Tem resultados? Sim, tem resultados. Quais são esses resultados? E aí a gente vai explorar um pouco mais com vocês nos próximos encontros. E como a gente faz esse processo? Já entendendo por que é tão importante, como a gente faz? O que a gente já viu nos nossos encontros anteriores, usando o SAFe, que é, de fato, as 4 práticas pedagógicas, né? Que é o do sequencial, ativo, focado e explícito, que está no próximo slide, e aí eu vou pedir para ele colocar esse próximo slide, e já colocar também, pode dar o Enter aí, porque está separado, aí no próximo. A gente já dá o Enter e já entram todas essas 4 práticas pedagógicas. Ah, obrigada. Que a gente já conhece o SAFe, né? A gente fala tanto. Como é que a gente consegue fazer isso? Que a gente consiga, dentro das nossas práticas, dar tempo e proporcionar espaço para que o estudante seja ativo no seu processo de aprendizagem. Eu estou colocando, então, ele para exercitar, vivenciar de forma focada, garantindo um tempo para que ele, por isso que a gente fala escolha de 1, 2, no máximo 3 competências por sequência de atividades, porque nós temos um conjunto de 17 competências socioemocionais trabalhadas de forma intencional pela rede. Quando a gente foca, a gente consegue que o estudante perceba como está sendo ou não aquele desenvolvimento. Então, no material, a gente tem as perguntas que ajudam a olhar, ajudam o professor na problematização, a fazer uma roda de conversa assim virtual, ou uma sala de aula invertida, pedindo para o aluno buscar mais, saber mais, para que ele traga também o seu conhecimento, para que isso possa também ser agregado. E sempre, gente, explícito. A gente precisa nomear. Isso que eu fiz hoje com vocês, de trazer aqui, de ter comigo essa colinha, né, com os nomes das competências, com as definições das competências. A gente indica no material para vocês que, ao escolher a competência ou a competência que eu estiver trabalhando de forma intencional, que eu tenha essa definição, que eu traga ela clara. Então, se a gente está agora no modelo virtual, como é que a gente faz?
Faz um painel atrás de onde a gente está, coloca a competência aqui, ajuda a pergunta para os estudantes o que vocês sabem sobre essa competência. No material tem essa indicação. No momento da sensibilização, é o momento em que a gente apresenta o objetivo da aprendizagem, que a gente vai estar trabalhando com eles, mas também é o momento que a gente apresenta a competência socioemocional que a gente vai estar trabalhando. E antes de apresentar, a gente sempre faz aquele levantamento prévio do que você sabe sobre isso, né? Então, é um convite. Então, estou adiantando aqui, lembrando o que a gente tem lá no material de indicação e que é possível a gente fazer e como a gente consegue, né, se desdobrar, criar, ter também a nossa imaginação criativa aguçada para que a gente possa. Eu tenho certeza que a gente pratica muitas das nossas competências socioemocionais ao fazer esse exercício aí. E aí, seguindo, a gente tem o ciclo de planejamento. Então, a gente tem como a gente consegue fazer essa articulação das competências socioemocionais. A gente precisa estar atento ao SAFE, que são as 4 práticas pedagógicas que garantem, de fato, essa intencionalidade, e a gente tem no material do Aprender Sempre esse ciclo do planejamento. No caderno, agora, a gente vai estar focando no primeiro momento, que é o momento da sensibilização. Nesse slide que vai entrar agora, a gente vai relembrar, então, esse ciclo. E aí tem uma bolinha vermelha em volta da sensibilização que está focando no caderno do Aprender Sempre, volume 2, a gente vai falar sobre o antes, o durante e o depois desse momento da sensibilização. Como professor, você se prepara para esse momento. Então, assim, qual foi a nossa escolha? A gente não destrinchar esse caderno aqui com vocês, mas trazer essas opções de como a gente pensa sobre isso, esse exercício do estudo de caso e outras proposições, para que vocês possam ir até o caderno e façam essa leitura desse material. No próximo slide, a gente tem também, porque o material está ali e ele está muito bem escrito para todo esse nosso processo de entendimento. O momento da sensibilização é esse momento de despertar a competência socioemocional. Foi o que eu disse para vocês. A gente diz qual é a competência, nomeia, traz a definição, traz significado para ela, perguntando em qual momento você percebe que você pratica essa competência na sua vida? Você já se lembra de algum momento? Isso é dar significado, né? Ou em qual momento você acha que você não conseguiu praticar essa competência socioemocional? E é muito legal que as nossas perguntas, elas possam ser perguntas propositivas no sentido de fazê-lo pensar sobre isso. Não sejam perguntas de sim ou não, mas sejam perguntas que ele vai conseguir elaborar ali alguma questão, ou vai se lembrar de uma situação, de um contexto, onde ele conseguiu perceber ou não o exercício daquela competência. Na sequência, eu queria trazer para vocês mais uma questão. Vamos lá? O exemplo de uma habilidade matemática para o 6º ano do ensino fundamental prevista no currículo, que é planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos estudantes e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações em tabelas, vários tipos de gráficos e textos. Então, a gente tem essa habilidade específica de matemática para o 6º ano, e eu queria, assim, a gente só tem agora, diferente daquele estudo de caso da professora, que a gente tinha uma habilidade específica, tinha um objetivo de aprendizagem, tinha um perfil da turma. Agora, olhando para essa habilidade específica, eu queria perguntar para vocês, assim, de bate-pronta, quais competências socioemocionais vocês acreditam que podem potencializar ou mesmo favorecer o desenvolvimento previsto para esta habilidade? E aí, eu vou dar 2 minutinhos de novo para vocês, mas eu vou pedir para deixar no slide anterior, porque a gente vai pensar nas habilidades e fazer a leitura aqui da habilidade específica. Pode ser? Então, a gente tem 2 minutos para que vocês interagem, mandem aqui para a Tati, então, qual a competência socioemocional vocês acreditam que pode potencializar ou favorecer o desenvolvimento dessa habilidade. 2 minutos.
Voltamos. Queria agradecer novamente aos professores. Edna, bastante foco e determinação aqui. Então, vamos lá. O professor Aguinaldo comenta foco, a professora Melissa comenta determinação, a professora Maria Agilva comenta abertura ao novo. Vou mais lá para baixo, que o pessoal comentou bastante. A professora Márcia comenta curiosidade para aprender, engajamento, foco. A professora Leila comenta foco e organização. Muitas falando iniciativa, né? E foco e criatividade. A professora Madalena comenta. Vamos ver lá para baixo. Comentaram muito da planilha, né? Eu estava pensando na planilha, né? A pessoa tem que ter um foco ali para preencher, né, Edna? Então, eles dispersam dependendo da atividade também. Olha o foco aí, é bastante foco. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Ô, Tati, é isso mesmo. Está vendo, Tati, como você já está com o olhar para a escolha de competência socioemocional mais aguçado? Estou impressionada, Tati. Então, eu estou vendo aqui os professores comentando, eles estão falando assim, eles não estão lendo o que a gente está escrevendo. Eu estou lendo, sim. Mas eu acho que é tão importante a gente pensar assim, que nós não somos psicólogos, né, Edna? Isso é o que nós temos que ver. E lá no material, igual você falou, eles orientam como você vai trabalhar o foco, no caso. Quais são as perguntas que você pode direcionar? Então, esse material orientador que eu coloquei lá no chat, ele vai te passar o início, o meio e o fim de uma atividade, né? Então, é isso que a gente tem que ver, que tem essa orientação nesse material, ele ajuda também a fazer os outros, porque nós, de ciências de matemática e ciências da natureza, a gente fez o mesmo processo, né? Pegar lá o material, trabalhar as atividades pensando nisso. Como que eu posso fazer essa atividade incentivando esse aluno a trabalhar uma competência? Né? Então, por exemplo, autogestão, que foi o assunto lá hoje de ciências da natureza. Como que a gente pode trabalhar isso? Né? Não é uma questão de psicólogo, no caso, como alguns professores comentaram aqui. É mesmo essa orientação na hora de fazer a atividade. A gente já fazia isso, né? Só que agora tem esse objetivo aí também. Obrigada, viu, professor? Exatamente. Obrigada, Tati. Obrigada, professores. É exatamente isso que a Tati está colocando. Quando a gente vai para o material e faz a leitura, a gente vê que são orientações que não são orientações que dizem respeito à psicologia. A gente não está dizendo, e isso é premissa do Programa de Desenvolvimento Socioemocional em ambientes escolares. O professor não vai virar psicólogo. A gente não tem isso como... Não tem isso. Está até descrito o que é e o que não é o programa. Não é o programa quando a gente está tendo... A gente não tem intencionalidade de transformar professor em psicólogo. E como a gente faz isso, gente? Se a gente detecta através das nossas aulas alguma questão mais sensível com os nossos estudantes... Desde sempre, o que a gente busca? A nossa rede de apoio. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio bastante já escrita, né, já olhada. A gente precisa ter essa rede de apoio identificada, era essa palavra que eu estava buscando. Então, quando a gente tem uma rede de apoio identificada, a gente sabe onde buscar essa ajuda psicológica, com o profissional da psicologia. O que a gente está fazendo é trazer essa intencionalidade no desenvolvimento socioemocional, e vocês percebem que a gente traz as habilidades específicas, os objetivos de aprendizagem. Por quê? Porque a gente sempre fez esse desenvolvimento com as competências para elas nos apoiarem, para que os estudantes, com certeza, pudessem cumprir seus objetivos e passarem por esse processo de ensino-aprendizagem. O que a gente traz agora é visão para eles, porque não é só a gente que precisa ter isso claro. O estudante precisa ter isso claro, para que ele possa fazer uso disso na vida dele, para que ele entenda que esses resultados também são muito relacionados com o esforço dele, seja no foco, seja na determinação, seja na persistência. É isso que é importante, e que isso esteja no repertório dele, que ele consiga trazer essa definição, porque isso vai fazer toda a diferença na vida do nosso estudante, já que a gente está falando de uma educação integral, que visa o desenvolvimento pleno e integral do nosso estudante. Então, fiquem tranquilos, ninguém, de fato, está buscando que o professor seja psicólogo. E professores que trouxeram as contribuições, vocês leram o próximo slide, né? Eu sei que enquanto estava a pergunta, os meninos aí da produção mostraram o próximo slide para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês as escolhas que a gente também fez,
que vão muito ao encontro das escolhas que vocês fizeram. Então, para essa habilidade específica, a gente estaria indicando algumas competências socioemocionais, que é naquele item de priorização. Olhando só para essa habilidade, quais as competências a gente poderia escolher? Então, podem colocar o próximo slide, por gentileza, que é a curiosidade para aprender, que vocês trouxeram a abertura ao novo, né, relacionada aos objetos de aprendizagem que envolvem essa habilidade. O foco, olha aí, Tati, o foco no coração, né, dessas escolhas, com certeza. E o seu comentário de envolver planilhas, de envolver e de que o estudante tem que manter esse focado, com certeza faz muita diferença aqui, que é a capacidade de se envolver integralmente, de estar cognitiva e afetivamente presente e disponível. E também a gente trouxe aqui a tolerância à frustração e a autoconfiança, que são competências socioemocionais da macrocompetência da resiliência emocional. Ou seja, mesmo que eu, ao fazer esse exercício, né, da tabela, da construção da planilha, como está previsto na habilidade, eu não consiga, de fato, me manter ali, ou erre, ou tem algumas questões, a tolerância à frustração e à autoconfiança vem dizer exatamente isso. A gente vai errar, faz parte do processo, tentativa e erro sempre faz parte, a gente só aprende tentando, errando, fazendo de novo, mas com a autoconfiança ela é muito importante para que a gente possa seguir otimista, sentindo que é capaz de conseguir fazer, mesmo tendo errado, mesmo não tendo dado certo. Vamos tentar, vamos olhar para o nosso planejamento, vamos ver o que a gente fez que não deu certo, onde foi que deu errado e vamos corrigir a rota. Então, é exatamente essas escolhas. Eu trouxe essas opções para a gente pensar sempre assim, e é sempre muito importante. Não existe indicação fixa de competência socioemocional a ser trabalhada. Pode ser que você esteja trabalhando uma naquela sequência e o outro professor vai escolher outra. O que é fundamental? Não pode ser uma escolha aleatória. Tem que ser uma escolha baseada nessas justificativas que a gente trouxe, amparada nestas informações. Olhar para a habilidade específica da BNCC, olhar para o nosso objetivo de aprendizagem, olhar para o perfil da nossa turma, para as práticas pedagógicas que a gente vai estar desenvolvendo e que a gente consegue ou não desenvolver naquele momento. Então, levando isso em consideração, e tem mais uma coisa muito importante. Professor, você precisa ler essa sequência de atividades inteira. Você precisa ter o conhecimento dela, fazer a análise dela e perceber também, ao ler, o que vai dar, o que é possível, o que não é possível de fazer. Então, a gente faz isso ao planejar nossa aula. A aula começa quando a gente já está se planejando. A aula não começa quando a gente está aqui na frente dos nossos estudantes. A aula começa muito antes e a gente sabe disso, né? Então, no próximo slide, ele vai trazer exatamente para a gente, né, esses pontos de atenção que a gente precisa ter ao fazer essa escolha da competência socioemocional, né? Que ele traz aí, deixa eu ver qual slide a gente está. Eu vou olhando aqui no meu computador do lado também para fazer minha colinha. É o slide 31. Então, no slide 31, que eu vou pedir para colocar para vocês, é o slide exatamente que traz esses pontos fundamentais para essa escolha da competência socioemocional. Então, assim, ter clareza dos objetivos de aprendizagem, ou seja, vocês já ouviram falar sobre planejamento reverso? É exatamente isso. A gente precisa se planejar olhando, primeira coisa que a gente olha ao fazer um planejamento, qual é o nosso objetivo de aprendizagem? Depois de ter claro o nosso objetivo de aprendizagem, a gente vai olhar para as atividades que a gente vai fazer. Então, se a gente tem ali uma sequência de atividades, a gente faz a leitura da habilidade específica da BNCC que está prevista para desenvolvimento, do nosso objetivo de aprendizagem, e aí a gente olha e faz a leitura das atividades que estão propostas. Essa análise das atividades propostas, tornar a prática da competência socioemocional consciente para o nosso estudante. Isso aqui é o A do SAFE, do ativo, o uso de metodologias ativas. Não é dar aula de competência socioemocional. Não é, agora o professor dá aula da matemática e dá aula de competência socioemocional. A proposta não é essa. A proposta é
a integração e articulação de uma competência socioemocional ao longo de uma sequência de atividades que vai nos ajudar a fortalecer o próprio aprendizado cognitivo do nosso estudante. Então, ela vem para fortalecer, ela vem, de fato, para fazer essa conexão. E aí, no próximo slide, então, a gente vai apontar para vocês o que a gente tem no caderno. Então, no caderno, a gente tem esse momento da sensibilização, no caderno do volume 2 do Aprender Sempre. Esse momento da sensibilização, ele vai ser destrinchado, e aí a gente tem um olhar para o que é importante de se fazer antes dessa sensibilização. Então, olha a palavra do planejamento aqui, gente. Planejamento do professor é tudo. Sem o planejamento, a gente não consegue muita coisa, né? A gente planeja, e mesmo assim as coisas não saem como a gente planeja. Então, a gente tem um plano A, às vezes a gente tem um plano B, né? Às vezes a gente tem até um plano C. Por isso é tão importante a gente planejar. Então, o planejamento do professor é essa ação primordial e que vai ser esse fio norteador aí que antecede a prática docente. A escolha e a projeção da sensibilização da competência socioemocional, a gente vai fazer nesse momento aqui do nosso planejamento, tá bom? Na sequência desses slides, a gente tem também o que é importante, e aí isso daqui, por que está assim? As letrinhas estão pequenas, a gente não consegue ler essas perguntas. Não é esse o objetivo desse slide. Esse slide, ele está aqui com o objetivo de mostrar para vocês, tá vendo que está aqui, ó, acesso ao caderno para leitura e estudos. Lá no caderno, nessa página aqui, a gente vai ter as questões reflexivas que auxiliam nessa escolha da competência socioemocional a ser articulada. Então, esses exercícios que a gente fez aqui hoje, no estudo de casos, depois olhando para aquela habilidade específica, aqui a gente tem 10 perguntas que nos ajudam, professor, a olhar para fazer essa escolha de forma assertiva. Tem uma pergunta aqui, tem algumas, né? Quais aspectos socioemocionais atravessam o processo de ensino e aprendizagem do meu componente curricular? Então, a gente sempre está olhando para as habilidades específicas, para o nosso objetivo de conhecimento. A gente vai olhar também para a organização da nossa turma. Tem uma outra pergunta que diz assim: a organização da turma e os recursos, principalmente neste contexto remoto, viabilizam o desenvolvimento da competência socioemocional? Então, de fato, tem perguntas aqui, essas são uma sequência de 10 perguntas, que a gente poderia fazer um encontro só para olhar para essas 10 perguntas. Mas a indicação aqui é, lá no caderno, nesse material, a gente encontra esse caminho. Então, a gente viu o antes e agora durante a sensibilização, que é no próximo slide. O próximo slide ele traz para... ainda tem uma questão do antes ainda, olha eu, que é o SAFE. Ele chama a nossa atenção, porque eu acabei de falar para vocês, lembra essa pergunta que eu fiz aqui, ó? As metodologias e estratégias didático-pedagógicas adotadas sustentam o desenvolvimento da competência priorizada? Ou a organização da turma e os recursos, principalmente nesse contexto remoto de ensino, viabilizam o desenvolvimento da competência? É um olhar muito atento para o uso dessas metodologias. Mas qual a prática pedagógica que a gente vai conseguir fazer e colocar em prática diante do cenário que a gente está vivendo? Todo mundo está vivendo esse cenário, né? Então, assim, a gente precisa, e a gente foi se organizando, e a gente sabe o quanto vocês, professores, se reinventam todos os dias. E isso não é todos os anos, todos os meses. Agora é uma questão de diária. A gente todos os dias se reinventa, né? E aí tem uma frase lá no material que é: saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, como eu, professor, mediador desse processo de ensino-aprendizagem com os nossos estudantes, consigo, de fato, auxiliar esse estudante a ser esse protagonista autônomo do seu processo de conhecimento, do seu processo de aprendizagem, através do ativo, que ele seja ativo nesse processo de aprendizagem, né? E aí sim, no próximo slide, ele vai para o durante. Eu espero que sim, hein? Ave Maria! Acertei agora. Então, o durante a sensibilização, também a gente tem no material estas questões que estão lá para ajudar. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre o que eu já falei, que é explicitar
a competência socioemocional no início, favorecer perguntas que tenham a intenção de ser propositivas. Eu falei sobre isso com vocês também hoje. Então, assim, como que as nossas perguntas, boas perguntas, podem ajudar o nosso estudante a ter boas respostas, né? Explicitar esse processo pedagógico, então trazer para ele como é que a gente vai estar fazendo, quais ações que a gente está fazendo, o que a gente está prevendo, quais são os objetivos que a gente tem, fazer pausas para que ele perceba como isso está acontecendo. Edna, isso está lá no material? Sim, isso está descrito no material como orientações. Edna, nesse momento a gente não está conseguindo, ok? O que a gente consegue nesse momento? Qual o passo que a gente consegue dar nesse momento? Então, assim, como a gente consegue fazer parte disso? Ou iniciar esse movimento? É para isso que a gente está aqui. Para, primeiro, convidá-los, e eu acho que desde lá de trás, né, Tati, desde o primeiro caderno que a gente trouxe para vocês, a prática da abertura ao novo. Que a gente, de fato, olhe para isso com os olhos de que é possível. E são fundamentais para os nossos estudantes nesse momento. A prática e o exercício de competências socioemocionais que a gente colocar ali como priorizadas vão fazer toda a diferença na vida desses meninos e dessas meninas, com certeza. Então, voltando ali para o nosso slide do durante, tem mais 3 questões ali que finalizam, que é realizar esse levantamento de conhecimentos prévios sempre, não é só realizar, é valorizar. Ninguém chega vazio. Todo mundo tem algo para dar. Todo mundo sabe alguma coisa sobre alguma coisa, aquilo que a gente está buscando. A gente precisa valorizar os conhecimentos prévios dos nossos estudantes, com certeza. E engajar a turma a pensar nessa relação entre o objeto de conhecimento proposto e o âmbito de desenvolvimento socioemocional. E os registros, a importância de fazer registros de respostas dos nossos estudantes. E aí, na sequência, lá no material, a gente tem, então, a gente já passou pelo antes, que está lá com essas perguntas que nos ajudam a pensar, aqui no durante, e aí pode passar para o próximo slide, que a gente vai ter o depois da sensibilização, que é esse momento posterior ao nosso planejamento, onde a gente vai analisar os registros que a gente teve, refletir sobre as estratégias adotadas para essa sensibilização, se elas foram suficientes para promover esse desenvolvimento da competência em sala de aula, ou o que a gente faria de diferente numa próxima oportunidade. E aí tem um segundo item que eu tenho certeza que vocês fazem muito, eu ouço muito aqui na rede de São Paulo, que é compartilhar as experiências aprendidas. Eu tenho certeza que vocês devem ter grupos nesse momento que se apoiam, que contam como estão fazendo, o que eu posso aprender com o meu amigo, com o meu colega, com o meu parceiro de trabalho, e que eu possa trazer para a minha realidade, adequando a minha realidade. Então, esse compartilhar experiências também é muito válido. E aí, só para mostrar uma carinha. Onde é que está mesmo o material? Aí, gente, o material, então, ele está aqui nessa página, né? E aí a gente consegue olhar e consegue verificar aqui onde a gente encontra o material para a gente poder acessar esse material, tá bom? E aí tem um link, como a Tati já trouxe, o material já está disponível no repositório, o vídeo entra depois, mas o material já está e a Tati já contou o caminho desses slides. Por que eu estou falando dos slides? Porque nos slides tem esses links que nos levam ao material, e tem no final, que eu vou mostrar para vocês, um slide também que a gente tinha com algumas indicações de leituras e aprofundamentos sobre competências socioemocionais, que está aqui no nosso material também. Mas agora eu queria trazer uma pergunta para vocês. É a última interação do nosso encontro. Pode ser, Tati? Podemos? Pode sim, Edna. Então tá bom, aí volta na Tati. Mas para essa aqui eu não vou dar 2 minutos, tá bom? Eu vou dar 1 minutinho, que é porque enquanto vocês vão colocando, é esse minuto que vocês já colocam, depois a Tati vai fazendo essa leitura e vai compartilhando aqui conosco. Após esse encontro, vocês se sentem mais fortes e capazes de realizarem a escolha e a articulação de uma competência socioemocional ao longo de uma sequência de atividades? Então, 1 minuto para vocês mandarem aí as suas respostas para o chat.
Bastante sim, viu, Edna? O professor Orlando comenta, a professora Luciane comenta sim, a professora Flávia comenta sim, me sinto mais fortalecida. A professora Janete comenta sim. Vou lá mais para baixo, deixa eu ver o que o pessoal está falando. A professora Isabel comenta, muito importante. Eu vi muitos professores comentando, Edna, da questão do acolhimento ao aluno, né? Que é importante também na escola. Acho que foi bem no comecinho que o professor falou, e depois eu passo para a Edna as interações aqui, viu, professores? A professora Adriana comenta, sim, trabalhar isso constantemente, já faz, né? Volta a falar o que a Edna fala bastante em todas as formações aqui que ela aparece conosco. Sempre essa questão de ser importante, né? Trabalhar a questão das competências aí. Muitos falando, preciso ler o material. Volto a falar, eu também tinha essa impressão de muitos que tinham aqui que comentam aqui no chat, né? Eu acho importante ver esse material, como que ele é o início, o meio e o fim. Ali ele dá dicas, igual eu coloquei no chat, de como que você pode iniciar com perguntas, no desenvolvimento, como que você pode fazer isso em sala de aula, e a finalização, que é importante com o estudante. Deixa eu só ler mais um. A professora Arnaldo comenta, preciso ler o material para ficar mais seguro. Sim, volto a falar, vejam o material. Né, lá no site da IFAP, tem tanto no link dos anos iniciais, quanto do ensino médio. Obrigada, professores. Obrigada, Tati. É muito importante, gente. É muito importante que a gente possa olhar. Eu sempre busco nos materiais anteriores, porque vocês vão perceber que os materiais eles não são repetitivos, eles têm algum diferencial. E isso que é bacana. Então, o volume 3 do final de 2020 era em uma outra realidade. Ele trazia algumas competências até priorizadas ali, ele tinha umas informações únicas para aquele caderno. O caderno do volume 1, ele trouxe uma geral, ele traz as informações, ele retoma as informações gerais, e nesse do volume 2, ele vai aprofundar no momento da sensibilização. E o que vai acontecer com os próximos cadernos? A gente sempre dá spoiler, né, Tati? Por quê? Para deixar sempre um gostinho de que no próximo a gente vai aprender outra coisa e algo diferente, e vamos compartilhar e trocar juntos. No 2, a gente está no 2. No 3, ele vai trazer o desenvolvimento, o acompanhamento, que é o momento do desenvolvendo a aula, que é o acompanhamento. E no 4, a gente vai aprofundar na avaliação em processo. Então, por isso que a gente ainda vai falar e aprofundar em metodologias ativas. A gente vai falar de evidências também, né? O que dizem as evidências. Então, por isso que é um passo de cada vez. Por isso que a cada encontro a gente busca aprofundar e trazer essa sensação. Opa, agora a gente aprendeu um pouco mais, agora eu me sinto um pouco mais fortalecido, né? Para que a gente possa ir, aos poucos, fazendo esse exercício, tá bom? No próximo slide, então, eu queria deixar com vocês aqui a importância da gente compartilhar as nossas práticas. Compartilhem com os seus professores, com o grupo que vocês têm, para que vocês possam inspirar outros profissionais. Então, quem já está no estágio um pouco mais adiantado, a gente vê que tem muitos professores que vão ler. Quem já leu, quem já começou a exercitar, conta a sua experiência para a gente, conta como tem sido essa experiência, para que a gente possa multiplicar esses aprendizados, né? Para que a gente possa valorizar as práticas de vocês. Então, quem puder usar uma hashtag aí, que é o socioemocional, né? Competência socioemocional, CSE, no Aprender Sempre, a gente vai localizar nas redes sociais, com certeza, um pouco das práticas de vocês também. E aí eu queria retomar aqui a frase final. A gente está nos últimos minutos, na verdade, a frase inicial, que eu estou retomando ela agora no final. Vamos colocar aqui, e ela traz também uma proposta de uma reflexão. Educar a mente sem educar o coração não é educação. E para inspirar e refletir no final desse nosso encontro, qual competência socioemocional, professor, você acredita ter colocado em prática ao longo desta formação? Com certeza a gente trouxe algumas,
aqui ao longo da formação, mas você deve ter colocado alguma em prática. Tati, como a gente ainda não tem tempo para ouvir todo mundo, me conta, qual foi a competência socioemocional que você colocou em prática hoje durante essa formação? Aqui foi o foco, eu estava olhando no celular e no computador ao mesmo tempo. E respondendo aos professores também, né? É Muita isso empatia aí. aqui, Tem o algum... pessoal está respondendo. Ó, empatia, Ah, jura? foco, determinação. É isso mesmo, essa troca, nós temos esse momento de troca, né, Edna, com os professores. Eu acho muito legal isso. Exatamente, a gente valoriza muito isso. Então, o último slide, gente, é um slide que traz para vocês as referências de onde a gente pode saber mais sobre competências socioemocionais, né? A gente tem aqui o site do Instituto Ayrton Senna, que tem esse hub específico com competências socioemocionais para contextos de crise. A gente já deixou o link no material. As 10 competências gerais da BNCC e a relação com as competências socioemocionais que a gente trabalha de forma intencional na rede, e a indicação da gente ouvir aí uma série de podcast que foi gravada por especialistas do Instituto, com participações especiais. Tem 7 episódios e vale bastante a pena. Então, gente, essas aí são as referências, indicações de leitura e estudo. Eu queria muito agradecer vocês por mais um encontro à distância, mas mesmo sendo à distância, eu me sinto cada vez mais próxima de vocês e fico muito feliz de poder participar desse processo de aprendizagem junto com vocês. Porque vocês perceberam que eu falei mais devagar hoje? Não foi, Tati? Foi. Foi mesmo. Nem Eu precisei dar aprendo o toque. muito com vocês. Gente, muito obrigada. Obrigada, Lita. Obrigada, produção. Obrigada, Tati. Obrigada a todos os professores e um ótimo dia. E um ótimo trabalho. Obrigada a todos e até o próximo encontro.